Estamos aqui de volta para ler Apocalipse 11. Fica faltando 11 capítulos. Eu espero que eu termine para a gente começar sobre um tema muito importante. E o tema importante que eu quero falar com vocês é sobre o mundo espiritual do ponto de vista dos pais celestiais, do ponto de vista da Bíblia. Deixa eu dizer mais uma vez, tudo que eu aprendi com o Pai Mu e a Mãe Mu, né? Então a Holy Madre Han, a vida inteira até agora, aos 80 e poucos anos, ela continua vivendo uma vida pública para trazer paz e ensinamento dos pais celestiais às pessoas. Ok? Então vamos orar. Hoje eu vou orar diferente. Tá? Eu já expliquei que nós estamos na segunda vinda, que vocês orem a Jesus, mas eu vou orar em meu nome. Mestre Maria Vieira Alves, que atende a Holy Madre Han. Holy Santa. Ok? E por quê? Porque Jesus também, quando foi distribuir os discípulos, ele permitiu que eles fizessem as coisas com responsabilidade. Como é que você tem responsabilidade? É quando você faz as coisas, essa luz está batendo bem no meu olho. É quando faz as coisas centralizado no que você aprendeu com sua responsabilidade. Certo? Lógico que a gente pode continuar orando em nome dos pais celestiais, do Pai, Filho e Espírito Santo. E em nome de Holy Madre Han, porque é o que eu estou atualmente fazendo. Ok? Então eu vou orar. Ok? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais. Jesus, te agradeço por mais uma vez estarmos aqui. Te peço que o Senhor possa nos dar inteligência espiritual, como disse Paulo, para que nós possamos ter compreensão de vossas palavras, que o Senhor possa nos dar discernimento para falar as coisas que seja de acordo com vossa vontade e não com a nossa. Por favor, Pai Celestiais, permita que as pessoas que estão aqui possam ouvir vossas palavras, pesquisar, estudar e orar, se não acredita, orar diretamente a Jesus, pedindo para que Ele mostre a segunda vinda, pedindo para que Ele diga se realmente já estamos vivendo a segunda vinda. Eu tenho certeza absoluta que, como Ele fez comigo quando eu só tinha 14 anos, Ele fará com cada pessoa que solicitar a Ele essa verdade, mostrará o caminho a seguir. Pai Celestiais, por favor, que nós possamos ser humildes, porque foi a arrogância dos líderes judeus que crucificaram Jesus. Foi não aceitar que aquele Senhor que estava ali na frente dele, e que ele, que tinha tudo que o Velho Testamento indicava que ele era o Filho de Deus, eles não aceitaram por não querer submeter-se a uma pessoa mais jovem, mas com valor eterno, absoluto e imutável, como Filho unigênito de Deus. Nós sabemos que estamos vivendo na era da segunda vinda do Messias, que Jesus falou. E nesse versículo vai explicar um pouco das coisas que vão acontecer. Te peço que nós possamos compreender, passar e te pedir que o Senhor abençoe as pessoas que vão estar aqui agora e depois. E através dela possa abençoar o lar e possa abençoar a casa e as pessoas ao redor. Que nós possamos ser um milagre na vida de outras pessoas e na nossa. Aprendendo a praticar a vossa palavra, a vossa verdade. E, Pai, aprendendo a amar, que é uma matéria muito difícil. Amar as pessoas que nos maltratam. Orar por ela, como disse Jesus. Isso nos traz um tesouro nos céus. Como disse Jesus em Mateus 18, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Se eu consigo orar, se eu não consigo amar ainda, verdadeiramente, sem fingimento, eu posso orar por essas pessoas, pedindo a Deus que acorde a mente original delas, que acorde do lado dos bons antepassados, dos anjos, e possa despertar as pessoas para a era que estamos vivendo. Bondoso Pai, eu orei muitos e muitos anos, ainda peço ao Senhor para ter misericórdia do Brasil e que o Senhor possa colocar pessoas que possam ajudá-lo a sair do caos que colocaram. Porque nós sabemos quanto é importante essa nação para vós. Pelo coração dos brasileiros, pelo sofrimento e por mesmo em meio à dor, eles ainda conseguem ajudar as outras pessoas. Que o Senhor conserve esse coração para que essas pessoas se acordem e possam trilhar o caminho da bondade, do amor celestial que vem de vós. Se a gente fosse fazer como Jesus disse, ser perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito, em Mateus 5,48, nós temos que amar todas as pessoas, porque o Senhor ama todas as pessoas. O Senhor odeia o pecado, mas ama
pecador para que ele se transforme. Só não pode intervir na responsabilidade de cada um de nós que temos que decidir o caminho a seguir. Por favor, abençoe agora e depois, seja assistindo por aqui ou no YouTube, que o Senhor possa abençoar e despertar cada um e que possa abençoar e abençoar as famílias através dele. Te peço, te agradeço, em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo, em meu nome, como uma família que atende a Holy Madre Adjo, com gratidão. Vamos lá. Eu vou procurar uma música aqui, gente, porque ela está na minha mente desde ontem, cantando. Tem a ver com Apocalipse. Vamos ver. Eu espero que a letra esteja aqui. Eu só vou ler, viu? Eu não consigo. Não, 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 não. Desculpa. Eu quero a letra. Vamos lá. Ó, eu vou ler, tá? É assim. Procuro abrigo nos corações. Eu não sei cantar esse louvor. De porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. A refeição espiritual, né? Aí ele diz assim: se alguém me acolhe, repete, certo? Eu nasci para caminhar assim. Dia e noite eu vou até o fim. Meu rosto o forte sol já queimou. Meu cabelo o orvalho já molhou. Eu cumpro as ordens do meu coração. Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me recebe, me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Aí ele vai repetir: vou batendo até alguém abrir. Não descanso, o amor me fez seguir. E feliz quem ouve a minha voz e abre a porta, ou entro bem veloz. Eu cumpro a ordem do coração. Eu me arrepio todinho com ela. Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe, com gratidão, faremos junto a refeição. Gente, veja como é fantástico essa. Depois eu vou deixar a página aqui para poder publicar, tá? Eu acho, eu não sei, mas eu acredito que é do Padre Zezinho. Não tenho certeza, tá? Mas acredito que seja. Tem uma pessoa que deu um joinha, muito obrigada. Daqui a pouco eu vejo quem é. Estou sem o celular aqui e o coisa não deixa eu ver agora. Então, assim, se a gente seguir essa ordem do coração, que Jesus batia nas portas, não na porta literal, mas procurando abrir no coração das pessoas para que elas ouvissem as palavras, entendessem e aceitassem ele. Então, nós temos que ser a voz de trombeta da segunda vinda, da época de ouro que estamos passando. Vai ser como está em Isaías, o Jesus citou e a Holy Madre Han citou. Grande e terrível dia do Senhor. Grande para quem está cumprindo, seguindo. Terrível aqueles que abandonaram, né? Não é que abandonaram a igreja, abandonaram viver da maneira correta para Cristo. Ok? Vou ler, tá? Se eu começar assim, eu não paro mais nunca. Mas essa música está na minha mente o tempo todo. É aqui. Ui. Vamos lá. Eu tenho que mandar limpar esse computador. Eu vou ler um capítulo que não tem nada a ver com Apocalipse, que eu já li, né? Que eu li o Novo Testamento todo, já estou em Apocalipse. Judas 1:22 diz assim: apiedai-vos de alguns, usando discernimento. Ou seja, alguns, Deus vai poder ter piedade, né? E dar chance para se restaurar. Por quê? Pelo bom senso, pelo critério, pela discrição, pelo equilíbrio e pelo juízo de ponderação. Ou seja, Deus pode usar de equilíbrio de ponderação para ver o que foi feito e por que foi feito. Prudência e razão. Vai ver qual foi a razão. Por isso que Jesus disse, ele é aquele Deus que solda o coração e os rins. Os sentimentos que levaram aquilo à prática. Entendeu? Vamos lá. Eu deixei aqui só para me lembrar. Apocalipse, capítulo 11, versículos de 1 a 19.
E foi-lhe dado uma cana semelhante a uma vara, um medidor. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E foi medido, né? Ele estava mostrando a visão do futuro. Já não era para Jesus, para a segunda vinda, Apocalipse. E deixa o atrio. Atrio é o pátio externo. Não era para medir. Que está fora do templo e não meça. Porque foi dado às nações. As pessoas podiam entrar até certa porta. As pessoas que não são, né? Não estão seguindo o que vai acontecer na segunda vinda. Ela só podia ir até o pátio. Ela não podia entrar na casa de Deus, ser chamado filhos de Deus. Tá? E pisarão na cidade santa por 42 meses. Aí ele dá. E darei poder às minhas duas testemunhas, profetizarão por 1060 dias. São 3 anos, 5 meses e 11 dias, vestido de saco. Esses testemunhos iam acontecer para preparação para a segunda vinda. Já aconteceu. São pessoas que iam dar testemunho sobre a segunda vinda, falar, explicar. E como foi na época de Jesus, quando aconteceu o testemunho de Jesus, Jesus já estava entre eles. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. Lembrando que não é dragão, é fogo de palavras fortes. Né? Porque as pessoas tentaram matar Jesus? Porque Jesus estava dizendo verdades que ela não suportava, nem queria admitir para os outros que estava errada. Ok? E devorarão seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Isso também está em Apocalipse 13:10, tá? Que a gente leu ontem. Não, que vai ler ainda, desculpa. E este tem o poder para fechar o céu, para que não chove nos dias de sua profecia. E tem poder, nos dias de sua profecia, será antes da proclamação do Messias, né? E tem o poder sobre a água para converter. Porque Jesus não se proclamou primeiro. Já foi dizendo, arrependa-se, o reino dos céus está próximo. Foi falando, ensinando, e depois ele deixou que as pessoas soubessem que ele era o Messias. Mas o que a pessoa reagiram contra ele, né? Infelizmente. Certo? E tem um poder sobre as águas para convertê-la em sangue e para ferir a terra com a sorte de praga e todas quantos quiserem. Ok? E quando acabar o seu testemunho, a besta, os demônios, sobe do abismo e lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. E essas duas testemunhas tem que procurar na história, né? Quem foram as testemunhas fortes da segunda vinda, que aconteceu isso. E houve isso, né? Porque quando Deus disse, aconteceu isso. Foi há mais de 2000 anos atrás e aconteceu para a segunda vinda. Olha bem. E já serão aos seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma. Não é fisicamente, Sodoma e Egito. Espiritualmente, que tem a mesma posição, os mesmos defeitos de Sodoma e Egito. Onde, provavelmente comunista, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. E não permitirá que os seus corpos sejam postos em sepulcro. E os que habitam na terra se alegrarão, né? Que regozijarão sobre ele. E se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado sobre a terra. Por que atormentado os homens? Porque ele falava a verdade. Ok? Por isso, eles achavam que não adiantava ouvir. E depois daqueles 3 dias, o Espírito de vida de Deus entrou nele. Olha bem, ele entrou nele, mas não entrou, minha gente, para ressuscitar fisicamente. Lembre disso, ele colocou para que todos vissem como foi com Jesus. Daqui a pouco a gente relembra isso. E puseram-se sobre seus pés. E caiu tremor sobre o que o viram. E isso é um acontecimento, eu coloquei aqui, espiritual, como foi com Jesus. Eles, quando os 2 discípulos estavam olhando para cima, Jesus, porque quando o mundo espiritual aparece, você vê normal, depois é como se tivesse catarata, vê sombra, até que sumiu, ele pensou que era nuvem, né? Vai diminuindo a visão espiritual. E aí o que eles perguntou, varão Galileu, por que olha para os céus? Aí ele disse, do mesmo modo que o visse subir, assim virás descer. Jesus não veio nas nuvens e não subiu nas nuvens. Né? Por quê? Porque ele disse, assim como viste subir. Mas para subir, Jesus nasceu no ventre foi gerado no ventre de Maria, nasceu de Maria numa manjedoura,
cresceu como um bebê, como uma criança, então na pré-adolescência, com 12 anos, testemunhou e ensinou no templo, tem só esse registro, né? Lá na terra dele tem mais. E depois, aos 30 anos, começou a declarar-se o Messias. Então ele passou esse período e foi morto pelos os injustos, pelos infiéis, pelos invejosos. Isso está em Pedro. Quando o cara lava a mão lá, o Herodes, ele diz que ele fez isso, né? Porque quer que solte Barrabás ou Jesus, Jesus de Barrabás, né? Um criminoso. Ele lava a mão desse inocente. Aí disse que ele fez isso, perguntou se queria, porque ele sabia que estavam matando por inveja, ou seja, os sumos sacerdotes da época, ok? Então não é um acontecimento físico, é um acontecimento espiritual, como foi de Jesus. E Paulo disse, né? E Paulo diz que recebeu revelação diretamente de Jesus, isso está na Bíblia. Nós já lemos. E aí ele diz: nem carne nem sangue entra no reino do céu. Que reino do céu? Físico? Não. Da terra, no reino do físico, ou do mundo espiritual, da terra. Começa aqui com você, com corpo físico, com vida física. Quando você morrer, se estiver ligado na terra, como Jesus disse, será ligado nos céus, ok? Aí eu botei aqui só para vocês entenderem. E eu expliquei, né? Não vou repetir porque eu já falei isso várias vezes. E ouvi uma grande voz do céu que lhe dizia: sobe para aqui. E subiram aos céus. É o céu espiritual, viu, gente? Não é o céu físico, não. As pessoas pensam que é o céu físico, mas não é. É o céu espiritual. Não entendi, mas tudo bem. Vou fazer de conta que não vi e eu quero que o Pai Celeste tome providência. Vamos lá. E subiram ao céu em nuvem, e os seus inimigos os viram em nuvens, em uma nuvem. Lembrando que Jesus também, eles pensavam que era uma nuvem, e não foi uma nuvem literal, tá? Se lembra o que é nuvem? A nuvem é feita de quê? De ozônio, né? De pureza, ok? De purificação, eles estavam purificados. Jesus era puro e perfeito. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu 10ª parte da cidade. E o terremoto foram mortos 7.000 homens e os demais ficaram muito atormentados e deram glória a Deus. Ou seja, eles deram por fé. Presta atenção na frase da Bíblia. Mesmo assim, eles vão dar glória a Deus, porque acreditam em Deus e quer seguir os ensinamentos e práticas das palavras. Não, eles deram por estar aterrorizado. Então, a gente tem que querer participar desse reino, viver melhor, fazer a gente pessoas melhores, por amor aos Pai Celeste, que conservou a gente no mundo sob o domínio de Satanás há mais de 6.000 anos. E ele mesmo assim nos protegeu, nós tendo aptidões e erros ligados a Satanás. E mesmo assim, por amor, ele fez isso. Então, a gente tem que amar esses Pais Celestiais, Deus e o Espírito Santo de Deus, que é a Mãe Celeste, tá? Porque eles nos amou primeiro, como disse Jesus. E aí ele diz: e passaram o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Essa dor, né? O 7º anjo tocou sua trombeta. Não, é anunciando com as palavras. Voz de trombeta, a Bíblia diz, a gente já leu aqui no Apocalipse. E houve no céu, isso não é no céu físico, grande voz que dizia, o céu espiritual: o reino do mundo virá a ser o rei do mundo virá a ser ao nosso Senhor do céu e o seu Cristo e ele reinará todo sempre. Isso é para a segunda vinda do Messias. Lembra o que Jesus disse? Jesus diz aqui em João. Em João eu botei aqui, mas deixa eu tirar esse pedaço, botar só o versículo. Pronto. João 16, 7, Jesus diz: todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá para o mundo espiritual. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu enviarei a vós. Ou seja, ele ia preparar o caminho para a segunda vinda. Por isso que Jesus aceitou ir pela cruz. Porque não tinha como ele ficar na terra pregando para as pessoas que queriam matá-lo em todos os lugares. Por inveja, por despeito, pelas coisas que ele dizia, que como disse lá em cima a testemunhas, atormentava as pessoas. Por quê? Porque são verdades que elas não querem aceitar, que o mundo delas está muito bom até vir o domínio de Deus e elas puderem ver a verdade. E Satanás vai destruir, não é Deus, tá? Os próprios donos dele vão fazer isso. E os 24 anciões, que depois vai perguntar a Deus, né? Que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. E dizia: graça te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és o que era e o que há de vir.
Olhe bem. E que tomaste o teu grande poder e reinasse. Onde é que está falando isso? Vamos lá para baixo. Primeiro eu vou ler Salmos. Ele estava aqui. Cadê Salmos? Tá aqui. Cadê, meu Deus, Salmos? Deuteronômio não é. Eu acho que eu perdi Salmo. Mas vou ler aqui. Eu quero o Salmo. Eu perdi o Salmo, minha gente. Pode uma coisa dessa? Um minutinho só, viu? É muito importante ler Salmo para a gente compreender. Vamos lá. Era mais rápido ter aberto outro, mas tudo bem. Vamos lá. Eu, hein? Zacarias, Salmo. Achei o Salmo. Gente, eu achei o Salmo novamente. Eu vou botar aqui porque ele deveria estar aqui, mas não estava. Tudo bem? Deixa eu tirar aqui. Diz assim, Salmo 22, 27 a 30. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para ele. Quando o quê? Quando ele reconhecer Deus como seu pai e se comportar como seus filhos. Diante dele, diante de Deus, se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reinará e governará sobre todos os povos, que os ricos da terra celebrarão e adorarão, e todos os mortais se prostrarão diante dele, toda cuja vida termina como pó. Ou seja, o que é pó? Lembra o que é pó? Pó quer dizer que eles vieram do mal, né? Porque Deus diz lá para Adão em Gênesis 3,14 assim, Deus determinou a serpente, porque fizeste isso, és maldito em todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rasteirarás sobre o teu próprio ventre e comerás pó da terra todos os dias da tua vida. Quando a gente varre uma casa, a gente joga o que para fora? Pó, ou seja, os pecados. Satanás se alimenta dos erros, dos pecados dos seres humanos. Então, toda vez que alguém comete erro e sabe que está cometendo, porque dentro da mente da gente já tem uma consciência original, está alimentando o inimigo de Deus. Por isso que ele disse, até os do pó, os que estavam com Satanás, todos, cuja vida termina em pó, estão em pecado, vão mesmo assim, vão se prostrar diante de Deus, ok? Em Gênesis 3,19 diz assim, até que se torne a terra que dela foste tomada, portanto, és pó e do pó voltarás. A terra que foi tomada por quem? Por Satanás. Então, por isso que Jesus disse, vós sois, tendes como pai o demônio, o vosso desejo é fazer a vontade do vosso pai. Ele é homicida e mentiroso desde o princípio. E depois ele diz, o príncipe deste mundo. Satanás tomou agora nos últimos dias. Agora Deus já tomou a terra de volta e a gente vai ver coisas maravilhosas e também tristes acontecerem. Grande e terrível dia do Senhor, lembra? Deuteronômio 28:15 diz, contudo, não se obedeceram à palavra do teu Deus e não zelaram pelo cumprimento de todos os seus decretos e mandamentos nesse dia, te ordeno, então virá todas estas maldições sobre a ti. É muita maldição, eu não vou ler, mas eu estou dizendo aqui o versículo qual é. É Deuteronômio 28:15, tá? Ok? Vamos continuar aqui lendo. Estou já terminando. Ok? Lembra do que foi, né? Pó, certo? Eu coloquei os salmos aqui, por isso que ele não está lá embaixo. Desculpa. E riram-se, irá-se as nações e veio a tua ira. Pelas coisas que Deus está vendo sobre a terra, Deus vai sentir ira, mas não acredito que seja uma ira de vingança. Ele vai ficar surpreso de quanta maldade o homem ficou, né? Porque Deus não podia estar aqui só através dos Messias. E ele passou 2000 anos ausente, né? Jesus não estava na terra, ele podia ver só através do filho dele. Então agora, com a segunda vinda, Deus vai reinar sobre a terra. Ele vai ser vitorioso e já o reino do céu vai ser aberto. Aí ele diz assim, ó,
que serão julgados. Deus fará o tempo dos mortos. Morto o quê? É as pessoas que estão lá, mas não. Um morto, lembra de Apocalipse 3:1? Diz assim: conheça as tuas obras, o que você está fazendo. Tem fama que estás vivo, mas estás morto. Ou seja, está vivo fisicamente, parece vivo, mas para Deus está morto. Aí o tempo dos mortos espirituais que habitam a terra serão julgados, ó, que sejam julgados, certo? E o tempo de dares o garladão aos profetas, aos teus servos e aos santos, e aos que temem teu nome, pequenos e grandes. E isso também vai acontecer quando o reino do céu se estabelece na terra. Deus vai dar aos que são dele, que lutaram por ele, que viveram lutando contra si mesmo para melhorar todos os dias, para mudar, porque não é uma coisa fácil você tá com 6.000 anos de história satânica, né? Jesus só passou 3 anos na terra, então Deus só passou na terra 3 anos. Depois os discípulos ensina, mas as pessoas se desviavam de qualquer jeito. Você tem que voltar para Deus. Então, você lutar para ficar com os pais celestiais, ficar com a segunda vinda do Messias, vai ser recompensado. Em Mateus, Jesus fala sobre isso. Mateus 16:27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. O Filho do Homem, ele não diz eu vou vir, é a segunda vinda. Com seus anjos. Quem são os anjos? São pessoas preparadas, pessoas puras. Lógico que os exércitos espirituais vão vir, mas a gente não vai ver até estar pronto. Então dará cada um segundo as suas obras, e o tempo da destruição, o que destrói a terra, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Será Deus que vai destruir? Não. Cada um vai receber aquilo que praticou, aquilo que fez, aquilo que sentiu, aquele que fez o mal aos outros vai receber o mal. Por isso que Gálatas está baseado em que Jesus falou em Mateus 7:12, né? Tudo que quer que os outros os façam, faça ele primeiro. Ou seja, se você quer o bem, faça o bem. Se você não fizer o bem, você vai receber o mal que você fez. Paulo, baseado nisso, fez Gálatas 6:7, que diz: de Deus ninguém zomba. O povo está zombando de Deus, continua zombando. Quando a pessoa continua roubando as pessoas, em grande escala. Uma coisa é, a Messia roubou uma coisa da Laura, um batom lá. Eu roubei, eu prejudiquei a Laura. É lógico que é um pecado. Mas pecado é maior eu estar no poder e prejudicar milhões de pessoas. Eu condeno a mim e minha descendência, como está em Êxodo 20, versículo 5. Será que pago até a terceira ou quarta? Só que não dá mais tempo. O tempo está curto. E quando Deus toma posse, a justiça, a lei natural de Deus é executada. Não é que Deus quis mal. Deus fez essa lei. Tudo que você fez, você vai receber. Porque acreditava que os filhos não iam trair ele, ficar com Adão e Eva não iam trair os pais celestiais e se colocar com Satanás, fazer ele dono da terra. E Satanás disse: eu recebi ela por herança, quando vai tentar Jesus. Recebeu de herança dos filhos que deveriam ser filhos de Deus e não se tornaram filhos de Deus, Adão e Eva. Ok? Vamos lá, para o versículo 19. E abriu-se o céu e o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. No templo, o céu, o mundo espiritual vai ver como na terra vai ver o templo de Deus. E houve relâmpago, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Vozes para os bens e trovões, a voz, né? De anjos e de mundo espiritual. E terremoto e saraiva para quem não está na proteção divina. Infelizmente, essa é uma verdade. Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos ver o que diz 1 Coríntios de 6, capítulo 6, de 9 a 10, para complementar. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não errei, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os beberrão, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso ele diz que recebeu de tudo que eu aprendi, eu recebi por revelação de Jesus. Falando de quê? Da segunda vinda, porque Jesus já tinha passado na terra. E aí, Jesus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Gente, não é só bênção física, é bênção, como é bênção espiritual, é bênção física. É poder ter as coisas que Deus criou para os seus filhos, é bens materiais, é bens espirituais, é fortunas. E essas coisas vêm quando você estiver buscando e praticando para ficar dentro do reino de Deus. Não temas, aí ele diz, eu só tenho um pequeno rebanho também. Não temam o pequeno rebanho, porque o vosso Pai, Pai Celestiais, agradou
e dai-vos o reino. Quer dizer, as pessoas que estão se esforçando para melhorar, para se tornar filhos e filhas de Deus, herdarão o reino que será aberto. O tempo está cumprido, Jesus fala em Marcos 1,15. E o reino de Deus está próximo. Arrependei, crede no evangelho. As pessoas não fizeram isso e não estão fazendo agora novamente, que dói o coração. Mas eu espero que cada um de nós que está ouvindo possa se esforçar e possa perguntar a Jesus de que essa mulher está falando, o que essa mulher está falando. E ele vai responder para você com certeza absoluta, direto no seu coração. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou tentando melhorar, né? Porque às vezes fica é meio difícil, mas eu estou me esforçando. E antes de ler para vocês, eu leio, eu pesquiso, eu oro para poder me lembrar de tudo que eu aprendi com a Holy Madre Irmã e com o Pai, para poder passar adiante, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado e que tiver dúvida, a gente me pergunta, tá certo? Outra pessoa que está aí, muito obrigada. Eu vou orar, tá bom? Para encerrar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Terminando de ler o Apocalipse 11, Pai, onde fala dos reinos dos céus e das coisas que o Senhor dará àqueles que estão convosco. E, infelizmente, aqueles que escolheram Satanás para servir, que fazem os mal, tem maldicência na língua, que roubam em pequena quantidade ou em quantidade enorme, prejudicando várias pessoas, receberão aqueles que praticaram. Não que o Senhor quisesse que fosse assim, porque sua lei foi feita para a gente fazer o bem, não o mal. Mas te pedimos que tenha misericórdia das pessoas que te buscam, para que elas se achem a segunda vida do Messias em tempo. Como disse Jesus, seria uma época que o povo seria igual à época de Noé, que estariam comendo, bebendo, dando-se em casamento até que o dilúvio vem e consome a todo. Não é um dilúvio de água, são dilúvios de problemas, dilúvios de doença, dilúvios de todas as espécies, porque Satanás tentará destruir as pessoas para levar ela para o inferno, para elas não terem chance de se arrepender e voltar para Deus. E aí vai passar no milênio no inferno de sofrimento. Por favor, desperta nossos irmãos de todas e qualquer outra religião e os ateus e todas as pessoas que estão na terra para que consiga compreender vossas palavras, consiga entender os vossos desígnios e que já estamos vivendo na era da segunda vinda do Messias, o terceiro Adão e a primeira Eva vossa, como foi o filho unigênito, será também a filha unigênita, porque começou com o casal e vós vai realizar o reino do céu pelas famílias. Te peço que abençoe cada um agora aqui e os que virão depois, e que dê discernimento, sabedoria espiritual e força espiritual para praticar o bem na vida particular da família e nas pessoas ao seu redor. Transmitir vossa verdade e vosso amor. Daí guiar e proteger as casas onde eles moram e suas famílias. Te agradeço e peço em meu nome, como uma família abençoada que atende a Holy Madre Ram. Adjo. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou tentar me esforçar para vir amanhã. Não garanto, depende do meu corpo. Porque às vezes ainda estou indo. Hoje eu não fui para o médico, amanhã eu acho que eu não vou. Vou ter que remarcar. Né? Como eu disse, eu levei uma queda, um tombo. Ia descer da escada, o cachorro atropelou meu cachorrinho. O Rock não é meu não, né? Mas é da casa, é da família. Ele termina sendo meu. E aí eu fui descer, eu estava ajeitando para ele não levar chuva, e ele passou por meio da minha perna e eu caí inteirinha no chão. Mas só machucou a perna e o braço, a minha cabeça, algum anjo do céu segurou porque não chegou a bater no chão. Eu caí assim, minha gente, então foi assim. Foi muito terrível na hora, mas depois divertido. Porque eu não quebrei nada, graças aos Pais Celestiais e ao bom Jesus e aos verdadeiros pais. Então, boa noite, fiquem todos na presença e na prática das palavras dos Pais Celestiais. Vou me esforçar para vir amanhã, tá bom? Então, até amanhã, se assim eu conseguir.